Tudo começou em uma noite aparentemente tranquila, enquanto eu voltava para casa depois de visitar minha avó, que mora em um sítio isolado no interior de Minas Gerais. A estrada era de terra batida, cercada por uma mata fechada, e o único som era o barulho dos meus próprios passos e o coachar distante de sapos. O céu estava encoberto, sem lua ou estrelas, e a lanterna do meu celular era minha única companhia naquela escuridão sufocante. Sempre me considerei cético sobre histórias de terror, mas naquela noite, algo dentro de mim parecia alertar que eu deveria ter levado as lendas mais a sério. Minha avó sempre me contava sobre o corpo seco, uma figura temida na região. Segundo ela, era a alma de um homem tão cruel e egoísta em vida que nem o céu, nem o inferno o aceitaram após sua morte. Seu corpo foi condenado a vagar pela terra, seco como um galho morto, sugando a energia vital de quem tivesse o azar de cruzar seu caminho. Eu sempre achava que era só um conto para assustar crianças, mas naquela noite essas histórias começaram a parecer perigosamente reais. Enquanto caminhava, senti uma presença estranha ao meu redor. O vento parecia carregar um cheiro pútrido, como se algo estivesse apodrecendo nas proximidades. Parei por um instante, iluminando os arredores com a lanterna. As árvores, que antes eram apenas sombras inofensivas, agora pareciam estar vivas, com galhos que se estendiam como braços magros tentando me agarrar. Balancei a cabeça tentando afastar esses pensamentos. É só a sua imaginação, murmurei para mim mesmo, mas então eu ouvi. Primeiro foi um estalo, como um galho seco quebrando. Em seguida, um som que parecia um gemido arrastado vindo da mata. Meu coração começou a disparar. Tentei ignorar e continuar andando, mas os sons persistiram, cada vez mais próximos. Meu instinto dizia para correr, mas minhas pernas pareciam paralisadas, como se algo invisível as segurasse. De repente, a lanterna do celular piscou e apagou. Fiquei ali, sozinho na escuridão absoluta. Respirei fundo, tentando não entrar em pânico, e tateei o bolso em busca de fósforos que minha avó sempre me dava para o caso de emergência. Quando consegui acender um, a chama fraca revelou algo que jamais esquecerei. Entre os troncos das árvores, vi uma figura magra e retorcida, com a pele tão seca e enrugada que parecia estar grudada aos ossos. Os olhos eram vazios, mas ainda assim pareciam me observar com um ódio profundo. A criatura não se movia, apenas me encarava, como se estivesse decidindo o que fazer comigo. O cheiro pútrido era insuportável agora, e o ar parecia pesar mais a cada segundo. Deixei o fósforo cair e a escuridão voltou, mas eu sabia que ele ainda estava lá. Ouvi passos lentos e arrastados se aproximando. Minhas mãos tremiam tanto que foi difícil acender outro fósforo, mas quando finalmente consegui, o corpo seco estava a poucos metros de mim, seus braços magros estendidos como se quisessem me agarrar. Sem pensar, joguei o fósforo no chão e corri o mais rápido que pude. O som dos passos me seguia e o cheiro horrível parecia impregnar tudo ao meu redor. Corri até minhas pernas não aguentarem mais, mas quando olhei para trás, não vi nada. Apenas a estrada vazia e a escuridão me encarando de volta. Finalmente, cheguei à casa da minha avó, ofegante e coberto de suor frio. Ela abriu a porta assustada, perguntando o que tinha acontecido. Antes que eu pudesse responder, ela pegou uma vela e começou a rezar, como se soubesse exatamente o que eu tinha encontrado. "Ele te viu, não foi?" Ela perguntou com uma voz trêmula. Eu não precisei responder. O terror no meu rosto era suficiente. E naquele momento, percebi que minha vida nunca mais seria a mesma. Depois daquela noite, o medo tornou-se um companheiro constante. Minha avó, apesar de já ter idade avançada, parecia carregar o peso daquela experiência como se também tivesse vivido algo semelhante. Durante os dias seguintes, ela insistiu para que eu ficasse em casa e evitasse sair à noite. "Ele marcou você",
dizia, como se aquelas palavras carregassem uma sentença inevitável. Eu tentava entender o que havia acontecido. Aquilo que vi não parecia real, mas o cheiro pútrido ainda parecia estar impregnado na minha roupa, e as imagens da figura retorcida me assombravam até mesmo quando fechava os olhos. Minha avó passou a colocar sal grosso nos cantos da casa e acender velas durante as noites. Ela também me deu um cordão com um pequeno crucifixo, dizendo que aquilo me protegeria. Por mais cético que eu fosse, não tive coragem de recusar. Certa manhã, enquanto ajudava minha avó a cortar lenha, ela começou a contar sobre os rumores que circulavam pela região. O corpo seco não aparece para qualquer um, ela disse, com um olhar que parecia atravessar minha alma. Ele é atraído por pecados, por rancores e por corações endurecidos. Você tem algo que não está me contando? Sua pergunta me atingiu como um soco no estômago. Eu não sabia como responder. Será que algo em mim havia chamado aquela entidade? Minha mente revisitava erros do passado, arrependimentos e ressentimentos que eu guardava no fundo do meu coração. Mas antes que eu pudesse me aprofundar nesses pensamentos, um barulho estranho veio da mata próxima. Era um som baixo e ritmado, como se algo estivesse raspando contra o tronco de uma árvore. Minha avó imediatamente parou o que estava fazendo e fez o sinal da cruz. "Entre para casa agora", ela disse, com uma urgência que eu nunca tinha visto antes. Sem questionar, larguei o machado e a segui. Assim que entramos, ela trancou todas as portas e janelas, murmurando orações em um tom quase inaudível. As horas passaram devagar e a tensão no ar era palpável. Ao cair da noite, o vento parecia trazer sussurros. A cada rajada, eu sentia como se algo ou alguém estivesse tentando nos alcançar. Minha avó, sempre tão firme, parecia vulnerável, agarrada ao terço como se fosse sua única defesa. Por volta da meia-noite, o barulho começou. Era um arrastar lento, como se algo estivesse sendo puxado pelo chão do lado de fora. Meu coração começou a bater descontroladamente. Olhei para minha avó, que apenas me fez um gesto para permanecer em silêncio. De repente, o cheiro voltou. Aquele odor insuportável de carne podre e terra úmida. Fechei os olhos e cobri o nariz, mas isso só intensificou minha percepção do ambiente ao meu redor. Os passos arrastados pararam, e por um momento houve um silêncio absoluto. Foi quando a batida começou. A porta de madeira vibrou com 3 golpes secos. Minha avó levantou-se rapidamente, posicionando-se entre mim e a entrada. Seus olhos estavam cheios de determinação, mas sua voz tremia enquanto ela recitava uma oração em latim que eu não reconhecia. Mais 3 batidas, agora mais fortes, como se algo estivesse testando a resistência da madeira. Eu queria correr, me esconder, mas minhas pernas estavam coladas ao chão. O tempo parecia congelar enquanto esperávamos o próximo movimento daquela coisa. Então, como um sussurro carregado pelo vento, uma voz rouca e baixa ecoou do lado de fora. "Eu sei que você está aí." Meu sangue gelou. Aquela voz não era humana. Era áspera, como o som de galhos secos sendo quebrados. Minha avó continuou orando, mas agora com lágrimas escorrendo pelo rosto. Sem aviso, uma das janelas da sala estilhaçou, e o vento gelado invadiu a casa, apagando todas as velas. A escuridão tomou conta, e por um momento tudo o que ouvi foi minha própria respiração ofegante. Mas então, algo se moveu dentro da casa. O cheiro pútrido era esmagador agora, e eu sabia que estávamos face a face com o corpo seco. O silêncio que se seguiu era quase insuportável. Eu podia ouvir meu coração batendo descontroladamente no peito enquanto o cheiro pútrido saturava o ar ao meu redor. A escuridão era completa, mas a sensação de que algo estava ali, observando, era impossível de ignorar. Minha avó continuava a murmurar orações, segurando o terço como se aquilo fosse nossa única proteção. Sua voz, antes firme,
Agora tremia de medo. Eu queria fazer algo, mas minhas pernas estavam pesadas, presas ao chão pelo terror que me consumia. Cada segundo parecia uma eternidade. Então, um som me tirou do torpor. O ranger de passos no assoalho da sala. Não era a minha avó. Era algo mais. Algo que não deveria estar ali. O som era irregular, como se algo seco e rígido estivesse se movendo com dificuldade, arrastando-se pelo chão. "Não olhe para ele", sussurrou minha avó. Suas palavras eram quase inaudíveis, mas carregavam um desespero que me fez congelar ainda mais. "Não importa o que aconteça, não olhe." Fechei os olhos, apertando-os com força, e tentei controlar minha respiração, que saía em ofegos curtos e irregulares. Mas então, a voz voltou. Aquela voz rouca e inumana que eu ouvira antes na porta, agora estava dentro da casa. "Você me chamou", ela disse, arrastando as palavras como se fossem pedras saindo de uma garganta seca. A presença se aproximava e o som dos passos ficou mais alto, mais próximo. Senti um frio glacial passar por mim, como se a própria vida estivesse sendo drenada do ambiente. Minha avó começou a recitar uma oração mais alta, quase gritando, como se tentasse criar uma barreira entre nós e aquilo. Foi quando ouvi o estalo, um som horrível como galhos secos quebrando. A criatura estava se movendo em nossa direção. Sem aviso, algo tocou meu ombro. Era como um peso morto, uma mão magra e gelada que parecia querer puxar algo de dentro de mim. Meu corpo inteiro ficou dormente e uma onda de pavor me dominou. Contra todo instinto, abri os olhos. A figura estava ali, a centímetros de mim. Sua pele era como casca de árvore ressecada, colada aos ossos. O rosto não tinha expressão, mas os olhos, ou o que deveria ser olhos, eram buracos negros, vazios, mas que pareciam ver através de mim, diretamente para minha alma. O cheiro de podridão era tão forte que eu mal conseguia respirar. Você me chamou?" repetiu a voz, agora mais próxima, quase dentro da minha cabeça. Eu não sabia o que responder. Não sabia por que aquilo estava acontecendo comigo. Mas algo naquelas palavras parecia sugerir que eu era culpado de algo que não compreendia. Minha avó avançou, segurando a vela que milagrosamente ainda estava acesa, e gritou: "Volte para onde pertence, você não tem poder aqui." Sua voz soou, firme desta vez, quase como uma ordem. A luz da chama tremeluziu, projetando sombras distorcidas pelas paredes da sala. A criatura recuou levemente, mas não desapareceu. Por um breve momento, pensei que aquilo fosse suficiente. Mas então, a criatura soltou um grito ensurdecedor, um som que parecia vir de outro mundo, cheio de dor e ódio. As janelas e portas começaram a tremer, e a vela foi apagada por uma rajada de vento gelado. Tudo ficou em silêncio novamente, mas eu sabia que não estava acabado. Minha avó segurou meu braço com força e sussurrou: "Precisamos sair daqui. Agora." Sem questionar, corri atrás dela, ainda sentindo a presença nos observando enquanto atravessávamos a escuridão. Não sabíamos para onde estávamos indo, mas qualquer lugar parecia mais seguro do que aquela casa. Enquanto nos afastávamos, ouvi pela última vez a voz daquela coisa ecoando na noite: "Eu voltarei." A noite parecia interminável enquanto corríamos pela mata. O vento cortante e o som de folhas secas sob nossos pés tornavam cada passo mais desesperador. Minha avó liderava o caminho, segurando firme a vela apagada, como se aquilo ainda pudesse nos proteger de alguma forma. Eu tentava acompanhar seu ritmo, mas meu corpo parecia pesado, como se algo invisível estivesse agarrado a mim, sugando minhas forças. De repente ela parou. Sem fôlego, olhou para os lados, como se estivesse procurando um lugar seguro. "Ali!" disse, apontando para uma pequena capela abandonada no meio da mata. Eu nunca tinha reparado naquela construção antes, mas naquele momento parecia nossa única esperança.
A capela era antiga, com as paredes de madeira já tomadas pelo mofo e pelo tempo. Entramos às pressas e minha avó trancou a porta improvisadamente com um pedaço de madeira que encontrou no chão. Ela começou a montar um círculo com sal grosso ao redor de nós, enquanto eu tentava controlar minha respiração e acalmar os pensamentos que insistiam em me levar de volta ao rosto daquela criatura. Aqui, ele não pode entrar, disse minha avó, mas sua voz carregava mais esperança do que certeza, pelo menos por enquanto. O silêncio era quase ensurdecedor dentro da capela. Do lado de fora, o vento parecia ganhar vida, assobiando e sacudindo as árvores com força. O cheiro pútrido ainda estava presente, embora mais fraco, como se a entidade estivesse próxima, mas incapaz de nos alcançar diretamente. Minha avó ajoelhou-se e começou a rezar. Suas palavras eram rápidas, quase como um sussurro, mas havia uma determinação em sua voz que me dava algum conforto. Eu a observei por um momento antes de me sentar, encostando na parede fria. Foi então que percebi. Algo estava errado. O ar dentro da capela começou a mudar. Uma sensação de opressão tomou conta do lugar, como se o espaço estivesse sendo preenchido por uma presença invisível. As velas que minha avó havia acendido tremeluziam de forma estranha, quase como se estivessem reagindo a algo. O frio ficou mais intenso e uma fina camada de gelo começou a se formar nas janelas. Minha avó parou de rezar e olhou para mim. Ele está tentando entrar, disse com um tom grave. Mas aqui ele precisa de um convite. Aquelas palavras me deram um calafrio ainda maior. Antes que eu pudesse perguntar o que ela queria dizer, um som ecoou pela capela. 3 batidas secas na porta. Não era possível. Estávamos no meio da mata, longe de qualquer outro ser humano. Aquilo só podia significar uma coisa. Não responda. Minha avó ordenou. Não importa o que ouça, não fale nada. As batidas continuaram, agora mais fortes, seguidas pelo som arranhado de unhas contra a madeira da porta. Uma voz familiar veio do lado de fora. Abra, eu sei que você está aí. Era a mesma voz que ouvimos na casa, rouca e inumana. Mas desta vez havia algo diferente. Ela parecia tentar imitar o tom de alguém que conhecíamos, como se quisesse nos enganar. Minha avó apertou o terço em suas mãos e começou a rezar novamente, desta vez em voz alta. Eu fiquei paralisado, com o coração disparado, enquanto as batidas e arranhões ficavam mais intensos. O tempo parecia se arrastar, cada segundo mais longo que o anterior. Então, algo aconteceu. Uma das velas se apagou sozinha, seguida por outra, até que restou apenas uma, tremulando fracamente. O cheiro de podridão voltou com força total, preenchendo o ar e me fazendo engasgar. O círculo de sal começou a se desfazer lentamente, como se algo estivesse rompendo sua proteção. Minha avó gritou, não olhe, não responda! Mas o medo tomou conta de mim. Antes que eu percebesse, meus olhos foram atraídos para a porta. Por uma pequena fresta, vi um pedaço daquela coisa. Sua pele era ainda mais aterrorizante sob a luz fraca, e seus olhos, aqueles olhos vazios, pareciam me puxar para um abismo sem fim. Foi quando percebi. Ele não estava apenas tentando entrar. Ele estava jogando com nossas mentes, tentando nos levar a cometer um erro fatal. E eu quase cedi. Minha avó, percebendo o que estava acontecendo, jogou um punhado de sal em mim e começou a entoar uma prece em um idioma que eu não entendia. A sensação de opressão diminuiu por um instante, mas o corpo seco não desistiria tão facilmente. As batidas na porta se transformaram em pancadas violentas, como se a criatura estivesse determinada a arrombá-la. Precisamos reforçar o círculo, disse minha avó com a voz carregada de urgência. Rápido, antes que seja tarde demais. Minha avó começou a pegar mais sal do saco que havia trazido, mas seus movimentos estavam lentos, como se algo a estivesse sufocando. O pânico se espalhou por mim como fogo em palha seca.
A pressão sobre os meus ombros, o peso da presença daquela coisa fora da porta, me deixava tonto. Era como se o ar estivesse desaparecendo a cada respiração. Eu queria correr, mas as palavras de minha avó ainda ecoavam na minha mente, me impedindo de ceder ao pavor. "Ajude-me!" ela gritou, mas sua voz estava falha, como se o próprio medo estivesse tentando se apoderar dela. Eu me apressei em ajudar, pegando o sal e espalhando-o ao redor de nós, mas à medida que o círculo se formava, parecia que algo estava interferindo. O sal que eu colocava começava a se dissipar, como se a terra estivesse o absorvendo. O som das batidas na porta aumentava, quase ensurdecedor, cada uma mais forte que a anterior, e então, sem aviso, a porta se abriu. Uma força invisível arremessou a madeira para o lado e a criatura entrou na capela. Seus pés descalços pisavam no chão de madeira com um som sutil, mas eu sabia que aquilo não era bom. O corpo seco se ergueu diante de nós, sua silhueta uma visão grotesca. Seus olhos vazios brilharam em um tom sobrenatural, uma chama de ódio infinita que parecia queimar a alma. Minha avó, com as últimas forças que restavam, se levantou e gritou: "Eu te ordeno em nome de tudo que é sagrado, que saia." Mas a criatura apenas a observava, um sorriso torto surgindo em seu rosto cadavérico. Uma visão que me fez gelar até os ossos. Foi então que ouvi um som, não vindo dela, mas de dentro de mim. Uma voz suave, quase imperceptível, sussurrando meu nome. Eu tentei ignorá-la, mas era como se algo estivesse tentando me levar para o abismo com ela. O terror se instalou completamente em mim. Era como se o tempo tivesse parado. O som das batidas de meu coração sendo o único a ecoar em meus ouvidos. Eu sabia que não havia mais saída, que a última linha de defesa estava prestes a ser quebrada. A criatura avançou, seu corpo desmoronando aos poucos, como se fosse feito de cinzas e ossos quebrados. "Você sabe o que eu quero", disse com uma voz rouca, como se cada palavra fosse arrancada de suas entranhas. "Você me pertence agora." Minha avó tentou mais uma vez, seu corpo tremendo. Ela se ajoelhou, erguendo suas mãos para o céu, e as palavras saíam em um idioma ancestral, tão forte que parecia reverberar dentro das paredes da capela. Eu, no entanto, já não podia mais focar nela. Algo me chamava. A criatura chegou até mim, seus olhos vazios, agora preenchidos por uma escuridão ainda mais profunda. E então algo se quebrou dentro de mim. O medo, o pavor, a dor, tudo isso cedeu a um impulso de sobrevivência. Minha avó gritou uma última palavra, e algo mudou. Eu não entendia, mas parecia que uma força maior estava sendo liberada. Com um grito final, minha avó lançou o terço ao chão e se levantou, se colocando entre mim e a criatura. A luz da vela, que havia se apagado há tanto tempo, acendeu novamente, mais forte do que nunca. E, naquele momento, o corpo seco deu um passo atrás, sua expressão de raiva se transformando em uma distorção de medo e raiva. Ele começou a recuar, lentamente, como se estivesse sendo repelido por algo invisível. O ar dentro da capela parecia pesar, mas agora em uma pressão oposta, como se ele estivesse sendo expulso dali. E com um último suspiro, ele desapareceu, deixando para trás apenas um cheiro de podridão e um eco de suas palavras ameaçadoras. Minha avó caiu de joelhos, exausta. Eu, sem saber o que fazer, me aproximei dela. Ela sorriu fraco, suas mãos ainda tremendo. "Ele se foi", disse ela, a voz quase inaudível. "Mas nós temos que sair daqui. Não podemos ficar mais tempo nesse lugar." E, com as últimas forças que lhe restaram, minha avó me puxou pela mão e me conduziu para fora da capela. Eu olhei para trás uma última vez, sentindo que o mal ainda pairava no ar. Mas agora, por algum milagre, ele não estava mais nos perseguindo.
À medida que saíamos da capela, a sensação de alívio parecia uma mentira. O vento cortante ainda soprava forte, mas o silêncio era quase ensurdecedor. O ar estava mais denso agora, como se algo tivesse sido arrancado daquele lugar, mas não tivesse sido totalmente dissipado. Olhei para minha avó, que agora andava lentamente, como se o peso dos acontecimentos estivesse esmagando suas forças. Cada passo dela era uma luta. "Não olhe para trás", ela disse sem me encarar, mas sua voz carregava uma urgência desesperadora. "Nunca olhe para trás." O instinto me fez obedecer, mas havia algo dentro de mim que me dizia para não confiar completamente no que ela dizia. O medo estava em todos os lugares, mas era um medo agora, misturado com uma sensação de impotência, como se estivéssemos apenas adiando o inevitável. Caminhamos pela mata por um tempo que parecia interminável. O som das folhas secas estalando sob nossos pés era o único barulho que quebrava o silêncio, até que, de repente, algo aconteceu. Uma sombra passou rapidamente entre as árvores. Algo grande, algo que não deveria estar ali. Eu parei instantaneamente, meu corpo gelado, a sensação de pavor retornando com força total. Minha avó, que tinha percebido minha reação, apertou minha mão e continuou andando, ignorando o que estava acontecendo. "É ele", sussurrou, quase para si mesma. "Não podemos correr mais. Não há mais lugar seguro." O que ela queria dizer com isso? Eu não conseguia processar as palavras dela. Mas antes que eu pudesse questionar, ouvi o som de passos pesados e arrastados, como se algo estivesse nos seguindo. Eu olhei rapidamente para trás, e ali, em meio à escuridão da mata, os olhos daquela coisa estavam lá novamente, fixos em nós. Mas não eram os mesmos olhos, não eram mais vazios. Agora havia algo mais, algo que me fez perceber que a criatura, o corpo seco, não estava se afastando. Ele estava nos observando, esperando. Minha avó, ao notar que eu havia olhado, parou abruptamente e se virou, encarando o vazio da mata atrás de nós. Eu sabia que ela sentia a mesma presença. O ar estava mais frio, mais pesado, e mesmo em plena escuridão, havia algo brilhando na escuridão. Os olhos da criatura, agora iluminados por uma luz sobrenatural que parecia vir do próprio abismo. "Não temos escolha", minha avó disse, sua voz firme, mas cheia de cansaço. "Precisamos enfrentá-lo de uma vez por todas." Ela começou a recitar as mesmas palavras que havia dito dentro da capela, mas agora em um tom ainda mais intenso, como se estivesse convocando algo maior. Eu tentei entender, mas não conseguia. Tudo parecia tão surreal, tão além da minha compreensão. Os passos se aproximavam, mais pesados, mais rápidos. Eu sentia meu corpo tremer, mas algo dentro de mim estava se aquecendo. Era uma sensação estranha, como se a coragem estivesse começando a tomar conta de mim, não por escolha, mas por necessidade. Eu não podia mais ser uma vítima, não podíamos ser vítimas. "Olhe para mim", minha avó ordenou, pegando meu rosto em suas mãos. "Nunca deixe de olhar para mim. Ele vai tentar te pegar, mas você precisa ser forte." Eu não entendi exatamente o que ela queria dizer, mas sabia que ela estava nos conduzindo para um confronto final. A luz da lua começou a brilhar mais forte, como se o próprio céu estivesse nos observando, e tudo se acalmou por um instante. O vento parou. Os passos cessaram. Eu olhei para trás uma última vez. O corpo seco estava ali, parado na escuridão, seus olhos agora cheios de uma fúria indescritível, um vazio profundo que parecia consumir tudo ao redor. A criatura não avançava, mas estava ali, aguardando. Minha avó estendeu a mão e começou a entoar as palavras finais de seu feitiço, algo que eu sabia que estava além de nossa compreensão. A atmosfera ao redor de nós parecia vibrar, como se um campo invisível tivesse sido formado.
O ar ficou mais denso novamente, mas desta vez não havia o cheiro de podridão. Apenas um silêncio profundo. De repente, a criatura soltou um grito, agonizante, um som tão alto que parecia perfurar nossos ouvidos, como se estivesse sendo puxada para uma dimensão que não pertencia a ela. Então, em um flash de luz, a coisa desapareceu. O silêncio tomou conta novamente. Só restava o som dos nossos corações, batendo fortes no peito. Minha avó caiu de joelhos, exausta, mas com um sorriso fraco no rosto. Ele se foi, finalmente. Ela murmurou, mais para si mesma do que para mim. Eu queria acreditar nas palavras dela, mas a sensação de que ele ainda estava ali, à espreita, nunca me abandonou completamente. A Marta parecia agora mais tranquila, mas não mais segura. E assim, com as primeiras luzes da manhã começando a surgir no horizonte, caminhamos de volta, conscientes de que o mal talvez nunca desapareça completamente. Ele pode estar longe, mas nunca realmente se vai. Rumini.